A alimentação baseada em vegetais é boa para a sua saúde músculo-esquelética? Uma pergunta do canal da Artrose. Uma pergunta de uma inscrita de Moçambique no canal da Artrose e que eu trouxe aqui a nutricionista Fabiana Góes, do canal da Artrose, para falar sobre isso. Muito legal. Muito legal, muito obrigado. E a Fábio, que tem mestrado, especialização e essa joia de criatura, vai falar tudo para você agora, né? Muito bom. Vamos tentar esclarecer alguns mitos, não tem dúvida, pois a gente coloca informações e sempre repercute muito. Aí você coloca o que acha, o que pensa, isso é importante para nós, como é importante o seu like e o inscreva-se, você sabe que para nós é decisivo. Bom, a inscrita lá de Moçambique perguntou a importância dos vegetais na alimentação e a gente vai fazer uma explicação até maior, né? Sim, porque nós vamos entrar nos estilos. De alimentação. Dizem sempre que eu te interrompo demais, mas eu quero interagir, eu quero puxar as coisas e você vai me contar. Eu sou mais tímida. Então tá. Tudo bem. Então é assim, quando ela perguntou isso, eu fiquei imaginando como era para mim. Ou seja, a pessoa que tem uma dieta balanceada, que come de tudo, carnes branca, vermelha, origens diferentes de proteína animal, carboidratos selecionados e vegetais. Era isso que eu tinha imaginado, né? Como é que é o nome desse estilo alimentar da pessoa que come de tudo? É uma tradução do indivíduo onívoro. E ele é sustentado pela nossa dieta anti-inflamatória, que é o que a gente já trouxe em outros vídeos. Porém, outros estilos de vida distanciam um pouco dessa prática, que não estamos dizendo que é errada ou que é certa, apenas é um estilo que cada um adota por questões específicas. É verdade. Então, onívoro é aquele que come omni, tudo, tá? Que é como naturalmente as sociedades comem carne, todas as sociedades naturais comem carne, né? Você vai ver os índios em locais mais remotos, sociedades indígenas, indiana, chinesa, ocidental, come carne branca ou come proteína animal de várias formas, e é isso, né, que baseia a nossa evolução alimentar. Se me corrija se não está certo, mas até onde eu saiba é isso, né? E muito daquilo que a gente propõe para suplementação proteica para melhorar a musculatura ou o próprio colágeno vai ter origem, né, lá no externo do frango ou origem animal. Né, origem animal. Então, existe uma tendência, sim, de usar muita proteína para tratar ou suplementar ou ajudar na saúde músculo-esquelética. Certo ou errado? Exatamente. Certo. Por mais que a gente saiba que os vegetais também contribuem com um bom percentual de proteína, de aminoácidos. Porém, muitas pessoas não conseguem adequar a dieta o suficiente para trazer esse conteúdo de aminoácidos importante, que eu diria os essenciais, para a saúde músculo-esquelética. Muito bom. Então, quem come carne também tem que comer legumes, é isso? Exatamente. Não é incomum pessoas chegarem no consultório e dizerem para mim, eu não como carne. Então, vamos ver a tua dieta. E as pessoas não comem leguminosas, que é a tradução do feijão, do grão de bico e da lentilha. E aí fica muito difícil sustentar um tipo de dieta sem esse principal grupo. Isso, então, na verdade, agora a gente começa a traduzir, seria o quê? O vegetariano, a tradução do indivíduo que come, né, alimentos de origem animal, como leite, derivados e os ovos, porém não come nenhum tipo de carne de origem animal. Já os veganos, eles restringem especialmente por questões, né, de sustentabilidade, de um respeito ao meio ambiente, e tiram então esse grupo alimentar ou qualquer outro de origem animal. Mas difere ali algumas características da dieta, que muitas vezes fazem com que as pessoas fiquem na dúvida, será que eu estou sendo adequada para a minha saúde seguindo esse estilo de vida? Muito interessante. Então, tem os omnívoros, no meu caso, tem os vegetarianos, que vão comer os vegetais de modo preferencial, mas também
ovos, leite, dependendo, né, do seu entendimento, da sua tolerância, daquilo que acham que é importante, e os veganos que não consomem nenhum produto de origem, animal. Nenhum, nem leite, nem nada. Exatamente. Tá? Bom. Eu diria que o onívoro, às vezes, faz uma transição para o vegetariano com um intuito, muitas vezes. Não é incomum chegar, não sei se para ti provavelmente chegam, eu tenho má digestão com carne. E aí? E o envelhecimento traz muitas vezes essa queixa. Tanto é que a gente vê muito idoso que rejeita o consumo de carne. E o que poderia estar associado, né? A gente sabe que há um declínio, né, na produção enzimática, mas o estresse também é um fator que declina muito a síntese de enzimas que ajudam, né? É verdade. E a gente já falou nisso em lives, em vídeos sobre como tratar a sarcopenia, em que a ingestão de proteína do idoso deveria ser maior. Proteína animal, inclusive, não menor. 1,2 gramas quilo dia, né? Repartido. E aí você está me dizendo que o idoso não tolera. Precisaria comer mais e não come. Mas qual é a estratégia? O que faz daí? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de suplementação para tentar adequar esses pacientes. Porque existem grupos específicos onde a gente deve considerar essa suplementação. Vamos ao exemplo de um atleta. A gente foi do idoso, agora vamos para o atleta. Existem estudos que mostram que não há comprometimento de rendimento em indivíduos veganos, indivíduos onívoros e indivíduos vegetarianos para performance de corridas, né, que envolvam a captação de oxigênio. Já para síntese de massa muscular, que é dependente de aminoácidos essenciais, os estudos já começam a ser um pouco mais controversos. E daí entra o idoso que o André está citando, que precisa, porque com o envelhecimento a nossa taxa de quebra acaba sendo maior do que a taxa de produção, de síntese. Entendi. Então, realmente precisa de algumas estratégias. Então, por exemplo, o whey protein, o omnívoro pode tomar de boa. Com certeza. E o vegetariano também. E o vegano? O vegano acaba excluindo um pouco esse tipo de suplementação por ser derivado, né, de origem animal. E aí faz como? Aí muitas vezes eles acessam as proteínas vegetais, de ervilha, de arroz, que tem um aminograma, que a gente usa esse termo para avaliar uma proteína, de boa qualidade, mas tem que considerar o tipo de produto, porque cada produto tem também um perfil de aminoácidos específicos ali. Né? Então essa diferença das dietas trazem também diferença de composição, e que muitas vezes vão impactar na tua saúde. Um outro exemplo disso é a quantidade de gorduras. A gente sabe que gorduras muitas vezes são derivadas de origem animal e o vegano tem uma restrição. Então a ingestão, por exemplo, de DHA, que é o que está na nossa dieta anti-inflamatória, ali com a presença dos peixes, fica mais limitado. Porém, a indústria tem trazido a ideia do DHA de origem vegetal a partir de algas. Mas é algo que a indústria está tentando levantar, veicular e trazer para ti vegano. Dietas restritivas, por exemplo, como o veganismo, vão ter alguma deficiência vitamínica? B12, por exemplo, não tem deficiência nenhuma? Tem que ter atenção a alguma coisa? Não tem que ter atenção? Como é que é? O acompanhamento é interessante, principalmente desse tipo de vitamina B12, que depende, sim, né, da carne vermelha no geral, mas existem outros fatores que inibem mesmo no nível. De alguma forma, estar acompanhando é sempre mais adequado. Então, muda o consumo muitas vezes de vitamina D. Vamos falar, vitamina D pela alimentação é pequeno, mas participa e existe. Se for fazer quantidade de nutrientes, a gente vê diferença na alimentação. Mas, obviamente, que isso supre com a exposição solar. Muito bem. Em geral, as populações, seja no Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, a maior parte ainda é omnívora, né? Que come de tudo. Tá? Para essa população que é omnívora, que come de tudo, come carne, toma leite, enfim, qual é a orientação de ingestão de vegetais para essa turma? Por que eu pergunto isso? Porque a gente, às vezes, por copiar dietas
norte-americanas, o fast food, junk food, aquela comida porcaria, ou aquela biscoitos, comida industrializada que a gente até meio que combate aqui, né? Claro que, qual é a orientação para essa turma que está tendendo a comer desse jeito para voltar a uma dieta mais ancestral ou mais baseada no Mediterrâneo, ou mais anti-inflamatória na parte de vegetais? O que você diz para o seu paciente? Tem que comer tantas porções ou desse jeito, como é que faz? Conta para nós, para orientar aqui a pessoa que está nos vendo. A busca pelos vegetais tem algumas justificativas. Uma delas é o consumo de fibras. Então, a gente pode basear o consumo de fibra de 30 gramas por dia. Isso a gente também transfere para o tipo de grupos de nutrientes, os carotenoides. Mas vamos ser de forma prática, a gente poderia dizer que uma xícara, pelo menos, de vegetais verdes escuros seria importante para preservar, inclusive, algumas doenças que têm sido levantadas como neuroprotetores. A gente já está indo além. Isso tem estudos que evidenciam na proteção, né, de doenças neurológicas. Uma xícara, pelo menos, de vegetal verde escuro. Em cada refeição ou por dia? E por dia. Por dia. Pelo menos, exatamente. Então, pelo menos isso você vai ter que estar atento. Tá? Cru, de preferência. Cru. Porque aí a gente consegue evitar abrandar tanto as fibras, né, que seria uma forma de balancear a presença das carnes ali, né? Faria ali como uma esponjinha, né? Isso, lá dentro do intestino, né? Removendo detritos e facilitando com que aqueles micro-organismos que vivem ali vivam felizes com a pessoa, né? Que é normal. Isso é o que traz muitas vezes o diferencial das dietas veganas e vegetarianas, que é a presença de fibras, o que torna o ambiente, uma microbiota, muitas vezes mais preservada em termos do que é patogênico ou não. Bacana. Quer falar mais alguma coisa? Eu acredito que vale a pena sempre buscar a orientação quando você adota um estilo de vida. Porque muitos pacientes acabam tendo opções de fazer a dieta, mas usam muito como fonte principal o carboidrato. A gente já falou sobre farinha de arroz, por exemplo, tem um índice glicêmico alto. A ajuda de um lado e do outro acaba prejudicando por desconhecimento. Então, adequar a sua dieta de acordo com o que tu, né, escolheu, vale a pena. Mas não existe o ideal. O ideal é para cada um, né? Bacana. Se gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo vídeo.